Boa noite, amigos, convidados, para participar dessa reunião, ou seja, deste culto, porque todas as reuniões têm um título, mas têm um objetivo. O objetivo, então, é reunidos num só pensamento, louvar o Senhor com pouco, com muitas pessoas, adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero agradecer essa oportunidade a Deus e poder ter a oportunidade de levar uma das mais preciosas notícias, ou seja, tratar de um dos mais preciosos assuntos que está relacionado intimamente com as necessidades espirituais, além das necessidades físicas, mas é melhor, mais, podemos dizer assim, de uma forma com mais prioridade, que é as necessidades espirituais. Aquela necessidade que nós temos de ter paz, de ter alegria em nossos corações. E aqui nós temos aqui a fonte segura em que cada um dos participantes ou não, ou que estão ouvindo, pode e deve se aproveitar e desfrutar da fonte da onde sai, da onde se consegue a paz espiritual. E antes de começarmos, eu gostaria assim de ler um texto da Santa Palavra de Deus, da Palavra Escrita, a respeito de uma vinda de uma pessoa, vamos dizer, mas não uma pessoa comum. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração e com um sentimento, com um desejo de que possa alcançar todos os lares que estão ligados conosco nessa programação através da online. Nós vamos orar, e vamos orar para todos os lares daqueles que estão, de todos, e especialmente daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, estão nos assistindo, tomando parte. Nós vamos ter uma oração. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, porque cremos no fato de que o Senhor é o nosso Criador por excelência. Foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem nos colocou aqui nesse mundo. Eu agradeço por todas as criaturas, todos. E nesse momento, meu desejo é que essa oração, nós estamos focando esses lares, todos com seus chefes de famílias, com as donas de casa, com os pequenos, as crianças, os jovens, os adultos. Eu tenho um prazer e eu me sinto muito feliz em Cristo Jesus por saber que tem muitas pessoas que estão com seus ouvidos disponíveis para essa programação, constituída de estudo da Palavra do Senhor e também oração em favor de cada uma das famílias que enfrentam necessidades. Agradecemos a todos e especialmente agradecemos esse privilégio de realizar este culto, e o nosso sentimento é para a honra e glória do nosso Deus e Pai, porque só Ele é digno de honra, louvor e glória. Obrigado, Senhor, que o Senhor visite todos esses lares e que possam despertar cada um para aquilo que é mais importante, mais precioso, que é disponibilizar suas pessoas, todos os seus
qualidades, todos os seus dons para a honra e glória de Deus e não do mundo. Ó Senhor, assista-nos, visita esses lares. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Então, como eu ia dizendo, senhores ouvintes, nós aqui todos, nós estamos contando, e isso é uma realidade, não é uma utopia, é uma realidade bem importante para todos, da visita de um ser, de uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu e morreu crucificado, derramando seu precioso sangue para fazer-nos bem, para nos beneficiar, para nos salvar. E ele não somente veio, foi para o céu, subiu para os céus com uma grande expectativa, que é a sua volta, a sua vinda, conforme diz as Escrituras. E então, se tratando dessa vinda do Senhor, eu gostaria de ler uma passagem e que todos aqueles que têm a sua Bíblia abra para a carta do segunda Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 3, na Bíblia, tem esse texto que eu vou ler, até o versículo que eu achar necessário frisar. Diz assim, a vinda do Senhor, capítulo 3, diz o texto, primeiro versículo: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos parar aqui, irmãos, amigos ouvintes,
E falar sobre não ficar assim demorando, não seria perder tempo, mas eu sei que amanhã é dia de trabalho, mas vamos considerar alguns pontos. A vinda do Senhor. O Senhor prometeu que vinha para terminar uma obra, ou seja, ele vem até as nuvens para esperar e trazer, levar com ele aqueles que nesse momento, nesse exato momento, tem prazer, tem muito prazer e alegria em ouvir, não eu, mas sim a palavra do Senhor, porque é Ele que merece toda a honra, toda a reverência e obediência. Então, como eu disse, todos são as criaturas dele, de Deus, mas o plano de Deus para você, para mim, para todos, é um plano especial, é um plano maravilhoso, que ele tem para todos nós, para todos, sem exceção. Se você vai para tomar um ônibus, se você vai fazer uma viagem, é óbvio que você se prepara, né? Se prepara na higiene, veste as melhores roupas, e calça os sapatos, enfim, se realmente se prepara devidamente para essa viagem. Não é diferente assim que diz esse texto, embora de outro prisma, né? em outro sentido, seria no sentido espiritual. Já que nós sabemos que o Senhor Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e foi para os céus e deixou mandamentos, e deixou orientações para os seus discípulos. Os seus discípulos não pararam de trabalhar com vistas na divulgação daquilo que Jesus falou para eles falarem, eles divulgarem. E as palavras dessa tarefa para os discípulos se conhecem nessas palavras de hoje, nos evangelhos. E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu sei que se eu perguntasse para todos aí fora, você quer ir para o céu? Claro. Quem queria que não quero? Mas sim. E o que está fazendo então? No sentido de se preparar também para essa subida, para essa ascensão também, quando Cristo voltar. Porque aqui nesse versículo, meus amados ouvintes, nesse versículo aqui, no versículo 13 do capítulo 3, é claro, quando ele diz, mas nós, segundo a sua promessa, olha bem, Deus não mente, Deus é fiel e justo, aquilo que ele fala vai se cumprir, a palavra dele não vai passar, não vai ficar sem efeito, mas vai ter efeito num tempo que nós não podemos marcar, mas pelos sinais nós podemos perceber alguma coisa da aproximação da sua vinda. Mas olha que beleza, escute bem, mas nós, quem é esse nós? Não é outro, senão todos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos gozem a paz que Ele está dando, uma paz independentemente de adquirida com dinheiro, com tesouros que nós... Não, é de graça para todos. Todos são criaturas dele, então, sendo criatura, então está pertencendo, está fazendo parte desse nós, os que ficarmos e esperamos, segundo a sua promessa, não é minha palavra, mas a palavra de Deus diz, segundo a sua promessa, aguardamos, olha só que maravilha, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, olha, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai
que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Irmãos, é claro que esses nós, aqueles que dão meia volta para as coisas desse mundo, eu não digo porque o mundo tem o sentido físico e o sentido espiritual. E o mundo que está aqui falando é o sistema desse século, o sistema de coisas que Deus não se agrada, que Deus não gosta, Ele quer a sua obediência restrita, não é duro, não é pesado, porque, meus caros ouvintes, irmãos, quando eu aceitei esse convite de Jesus, aí eu percebi que são esses, aqueles que deixam esse mundo, entrega a sua vida, seus dons, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, a Bíblia é clara quando diz, aqui não é difícil de interpretar, mas nós os que ficarmos, aguardamos segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, considerando o fato, meus caros ouvintes, que isso não é uma utopia, como eu já disse, não é uma história de contos, mas é uma realidade, assim como aconteceu lá no começo do mundo. Então, Deus tem um plano para esse mundo também. Meus queridos ouvintes, presta atenção. Eu sei que agora, como eu já disse, se alguém perguntar se você quer ir para o céu, o que está fazendo nesse sentido? Então, e a Bíblia nos orienta que aquele que virá, ele está conosco aqui, na pessoa do Espírito Santo, que está fazendo a obra de convencimento, à medida que você lê a Bíblia, à medida que você ouve. Então, ele está fazendo a obra de conversão. Então, o que é necessário fazer para adquirir, para ganhar, para herdar a vida eterna? É crer em Jesus Cristo. É Ele quem nos salva. Quando ele disse lá no Evangelho de São João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, ele tem também uma promessa maravilhosa aqui no capítulo 3 de João, que diz o seguinte, capítulo 3, vocês podem abrir as suas Bíblias, e disse aqui, Jesus disse que tinha um fariseu que foi falar com ele, mas queria saber mais sobre um assunto maravilhoso, e Jesus já sabia o que ele queria. Então ele disse aqui no capítulo 3, versículo 16, abra suas Bíblias, ouça com atenção, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, quando você se convence desta verdade aqui da palavra de Deus, que é a verdade, e faz uma decisão a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, então vai acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida. Deus vai te dar o privilégio de ser chamado Filho de Deus e ter aquela paz que você deseja e está tão difícil encontrar nesse mundo. Mas Jesus é a nossa paz. Se você fizer uma decisão nesse sentido aqui, crendo na morte expiatória que foi crucificado para a sua salvação, para a minha salvação, e fazer uma decisão da sua vida hoje, agora. Então, você não é religião, não se trata de religião, é a palavra de Deus
que estou lendo para você. Aproveite essa oportunidade hoje à noite. Se interessa, queira crer, queira conhecer mais a respeito dessa tão grande verdade, meu irmão, meu amigo, minha amiga, porque se você fizer isso a sua vida, realmente, você não vai ficar rico, milionário, né? Porque não é isso que que é a coisa, a prioridade em nossa vida, mas sim a paz espiritual. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quem vai nos aliviar? Quem vai nos curar do nosso mal, da nossa enfermidade? Quem vai nos tornar próspero? Inclusive, Deus vai mover toda a sua vida, mas você precisa fazer uma decisão aceitando como seu salvador pessoal. Irmão, que Deus abençoe muito e que o que eu falei, a palavra de Deus, possa encontrar um lugarzinho no seu coração e você possa entregar sua vida a Ele, porque vai ser muito bom mesmo. Porque eu tenho 57 anos de experiência nessa vida maravilhosa. Eu fiz essa adesão com 23 anos e hoje estou feliz com a minha família, porque sei que eu estou participando deste nós aqui como milhares de outros. Não é loteria, não é para ganhar mais dinheiro, mas é para salvar a sua alma. Que Deus abençoe você e também a sua família nesse momento. Amém. Amém. O Lucas está assistindo nós aí, ele está nos vendo aí, a Genésio pediu oração também. Para quem que pediu oração? A Genésio. E o Lucas também está nos assistindo. Amém. General. Vamos orar então para todos. Oremos agora para todos. Nosso glorioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, o privilégio de usar esses meios de comunicação tão especial, porque ele está levando a tantas pessoas com rapidez e clareza assuntos como o de hoje, que faz parte, que supra as necessidades de tanta gente, quando estes realmente reconhecem que Jesus, nosso Salvador, teu Filho, não veio aqui somente para mostrar ser um bom homem. Amém. Não, Jesus veio para me salvar. Jesus veio para salvar todos que reconhecem a sua soberania na sua vida. Obrigado, Senhor. O meu desejo, na tua presença, é que essa palavra do Senhor encontre abrigo nos corações de todos aqueles que ouviram essas porções preciosas da tua santa palavra. Amém. Abençoa, Senhor, todos os lares, de todos aqueles, ó Deus, que amam a sua vinda, de todos, ou aqueles que ainda estão se decidindo para esse fim, ter Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Deus abençoe aqueles que já amam a sua vinda e esperam a volta de Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado. Que a paz esteja o bem-estar com todos aqueles que não têm e querem, entregando sua vida a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós estaremos fazendo esse trabalho, estaremos realizando este culto pela tua graça e misericórdia, para fazer um grande benefício espiritual para todos aqueles que corresponderem com o Senhor através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, e que os lares sejam visitados nesse momento. Aqueles que pediram oração sejam visitados pelo Espírito de Deus nessa hora. E se estiver passando por necessidade, alguma enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, pela tua misericórdia e graça, cura essas pessoas
todos, ó Deus, e que haja salvação em cada lar que estiver, ó Pai, neste momento, atentos à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Amém. Deus. Amém. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela atenção dispensada.